Ok, internautas da JMV TV, estamos aqui ao vivo com JMV Notícias, edição desta quinta-feira, dia 14 de julho do ano 2011. E conforme até já anunciei ontem aqui no JMV Notícias, hoje eu tenho o prazer de receber aqui na bancada da JMV TV o presidente do PPS de Indaial, professor Eduardo França. Inicialmente, professor, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Salmos. Eu quero dar o meu boa tarde a todo o internauta que acompanha aí essa ideia inovadora do Jornal do Médio Vale, que é de fazer um veículo através da internet, né, que eu entendo, Salmos, que isso vai ser tendência, né? A TV do futuro vai ser nessa modalidade, ou seja, eu quero ver o jornal do dia, eu quero ver o capítulo da novela, eu não tenho mais que me adaptar ao horário do que está passando na grade da TV. Eu vou lá e clico e vejo 2 horas da manhã o capítulo da novela, coisa e tal. É assim que especialistas dizem que vai ser a TV do futuro. Então a gente parabeniza aí o grupo do Jornal do Médio Vale por essa iniciativa, que eu diria que ela é de vanguarda. Então fica aí o meu abraço para todo o povo do Médio Vale, o povo de Timbó, de Indaial, e até a gente tem dificuldade de limitar o abraço apenas como se fosse um veículo regional, que a gente sabe que a internet é mundial. A gente pode estar assistindo isso agora na China, que vai ter condição de também acompanhar a programação. Antes de a gente falar sobre política, o Eduardo França é professor universitário. Como é que está a vida de professor? Olha, Salvo, sabe que eu sempre digo que ser professor eu diria que é uma profissão maravilhosa, mas para mim não é uma profissão, é um prazer. Eu tenho diversos colegas que são profissionais de diversas áreas e muitas vezes se comenta o seguinte: olha, eu sou contador e eu dou aula também, ou eu sou advogado e dou aula também. Eu faço sempre ao contrário. Eu sou professor em primeiro lugar e depois eu sou consultor, eu faço outras atividades. Para mim, a primeira atividade profissional minha é ser professor universitário. Está lecionando na Uniaselv? Eu tô retornando agora esse semestre para a Uniaselv em Indaial, né, onde eu tenho um histórico aí de alguns anos e me afastei até por questões para me dedicar mais à questão política. Me afastei no primeiro semestre de 2010 e estou retornando agora para a Uniaselv de Indaial. Eu, logicamente, leciono em outras instituições em Blumenau e da região. Agora me diz o seguinte, o ano passado ensaiou-se uma candidatura do professor Eduardo França pelo PPS a deputado estadual. Por que não vingou esta candidatura? Olha, inclusive agradeço a pergunta, porque eu gostaria até de me direcionar a diversos apoiadores, alunos, pessoas que acreditaram e que nós estávamos realmente mobilizando muito fortemente a ideia do professor Eduardo França, candidato a deputado estadual. Por que não saiu, Salmos? Até as pessoas podem até achar engraçado o motivo por que a candidatura não saiu. Pelo simples fato de que não existia a filiação partidária do professor Eduardo nos registros do TRE. Ou seja, o professor Eduardo era filiado há mais de 1 ano e meio no partido, estava militando, estava na executiva do partido, só que nos registros do TRE não existia a filiação do professor Eduardo. Por isso que a gente sabe que a filiação partidária é condição básica para qualquer pessoa ser candidato a alguma coisa, tem que ser filiado a algum partido. Como não constava o professor Eduardo filiado ao PPS e a partido nenhum nos registros do TRE, logo eu não tinha condição básica para ser candidato todo o nosso planejamento, material de campanha, apoiadores, tudo que já estava bastante adiantado, foi por água abaixo. Chegou a, então, apoiar um outro candidato do seu partido ou coligação? Na verdade, assim, nós optamos por apoiar e ajudar colegas do partido, como nós estávamos saindo por Indaial ficou sem candidato do PPS, então a deputado estadual, nós apoiamos pessoas ou candidatos que tivessem do partido, como tem o Aparecido Voltolini, o Luciano Formigueri, o próprio Cláudio de Oliveira de Blumenau, enfim, que são pessoas que tinham uma aderência maior com a nossa proposta, que tinha como foco a questão educacional.
artigo 170, essa coisa toda. Exatamente. Me diz o seguinte, você esteve recentemente em Brasília, né? Estive em Brasília. Esteve lá com a cúpula do PPS. Isso. Nós estivemos em Brasília ali pelo dia 10 de junho, mais ou menos, por essa época, onde nós tivemos um encontro nacional de todos os candidatos a prefeito de cidades com mais de 100 mil habitantes e dirigentes partidários regionais. Eu, além de presidente do PPS de Indaial, eu sou coordenador regional do partido aqui na região de Indaial, Timbó, Ascurra. Não pega a parte de Blumenau. Médio Vale. É o Médio Vale, aqui essa região. Né? Então, por esse motivo também, Salmos, eu estava lá em Brasília para, logicamente, interagir e contribuir e tratar de questões que, às vezes, são delicadas dentro da questão partidária, mas que, após a eleição de 2010, nós precisávamos tocar nesses assuntos mais delicados que eu acho que todo partido deveria fazer. Do tipo de não encontrar apoio de certos companheiros em outros municípios, que estavam apoiando candidatos de outros partidos, enfim. Foi lavar roupa suja, como se diz. Então, foi mais ou menos isso que também foi feito em Brasília, naquele encontro nacional. Agora, Eduardo Franceira, Brasília, lá no PPS, na Executiva Nacional, e não conversar com o Papa do partido, Roberto Freire. Você conversou com o Papa do partido? Conversei com ele. Isso eu não sei se eu posso divulgar aqui, salvos que eu tenho também o meu programa de rádio, numa rádio da região. A Rádio Clube de Indaial. A Rádio Clube de Indaial. Qual é o horário do seu programa? O horário é quinta-feira, das 13h30 às 14 horas, então, é um bate-papo com o professor Eduardo França. Então, minha gente, também na quinta-feira, na Rádio Clube de Indaial, das 13h30 às 14 horas. Às 14h30, bate-papo. Não, às 14 horas. 14 horas, perdão. Meia hora, das 13h30 às 14 horas. Todas as quintas-feiras, a Rádio Clube de Indaial, um bate-papo com o professor Eduardo França. A maioria lhe chama de professor, né? Professor Eduardo, virou meio que uma marca, né? Exatamente. Professor Eduardo, o professor Eduardo. O Eduardo França, quem? O professor Eduardo. Daí o pessoal já lembra. Agora, no programa, normalmente, a gente também traz algumas lideranças políticas, independente da questão partidária, que nesse ponto aí, como comunicador, eu sou bastante isento. Exato. E a gente tem que ser. E, só para fechar aquela conversa sobre Brasília, nós, inclusive, entrevistamos o Roberto Freire, entrevistamos o Raul Jugman, entrevistamos o Rubens Bueno. O Jugman ele esteve uma época no PSDB, né? Eu acredito que a trajetória política dele não é originalmente no PPS, Começou no PSDB, na época do Fernando Henrique, quando presidente da República, no primeiro mandato. Na verdade, o PPS e o PSDB... Chegou a assumir um ministério, inclusive, exatamente. Sim. Raul Jugman é um companheiro muito aguerrido. Também uma grande liderança. Uma grande liderança do nosso partido, fiel, acessível, né? Então, tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, de interagir com todos esses atores políticos, também com a deputada Carmen Zanotto, que é deputada de Santa Catarina do PPS, que está lá, que está muito comprometida aí com questões regionais. Inclusive, além de uma entrevista que eu fiz com ela para a rádio, tratamos de algumas coisas para ano que vem, na questão de verbas e ações que são necessárias para o Hospital de Indaial, para questões da saúde em Timbó, Blumenau, Indaial, enfim, porque nós sabemos, Salmos, que a questão da saúde é extremamente nevrálgica em qualquer município. Você tocou num assunto que depois até eu quero abordar esse assunto, acho interessante, nosso tempo no primeiro bloco já está esgotado. A questão não só entrar para a vida partidária, mas eu acho que todo político, ele tem que ter esse compromisso com a sociedade, compromisso com a comunidade. Você tocou aí no assunto do nosso Hospital Beatriz Gamos, quer dizer, isso é muito importante, essa preocupação, a gente volta a tocar nesse assunto depois do intervalo comercial.